Olá, bom dia. Quinta-feira, 27 de julho de 2023. Começa agora o Câmara Total ao vivo, 11 horas da manhã. Muito obrigado, viu, pela sua companhia, pela sua audiência. E eu quero a sua mensagem. Envie a sua participação para o número do nosso WhatsApp que você já conhece. 19 é o nosso DDD, para você que é de Campinas e região, pode ir direto no 978293776. Eu vou repetir para dar tempo de você anotar aí, hein? 978293776. Ou você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Como ele funciona? Está com o seu celular aí perto? Pegue o celular, abre a câmera como se fosse tirar uma foto. Mas você vai apontar aqui, ó, para este QR Code. Com a câmera do seu celular apontada para este QR Code, já aparece uma mensagem na tela do seu celular, o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui na nossa revista eletrônica, que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. No Dia Nacional da Mulher Negra, Tereza de Benguela, a vereadora Guida Calisto promove evento para relembrar o enfrentamento ao racismo. Câmara de Campinas promove primeiro ciclo de palestras sobre a cultura da paz. Após indicação do vereador Marcelo da Farmácia, praça no bairro Jardim Xangai é revitalizada. E conheça o programa federal Desenrola Brasil, que pretende renegociar dívidas da população. E tem ainda o nosso quadro Na Ponta do Lápis, tem previsão do tempo. Será que tem chuva chegando para essa sexta-feira? Já então tem muitos assuntos, mas a gente abre a edição de hoje com o Em Pauta, porque eu estou com a vereadora Mariana Conte, que está no segundo mandato, foi a parlamentar mais votada na última eleição aqui da Câmara de Campinas. Até o dia de hoje protocolou 15 indicações, 11 moções, 8 projetos, 40 requerimentos. Foi a autora da CPI que investigou as ações violentas de grupos neonazistas e fascistas em Campinas. É a presidente da Comissão da Mulher, membro ainda da Comissão de Ciência e Tecnologia, de Constituição e Legalidade e de Relações Internacionais. Vereadora Mariana Conte, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, por ter aceito o convite para participar do Em Pauta aqui dentro do Câmara Total. E que avaliação que você faz do trabalho até aqui, quando eu falo sobre os números de requerimento, de moção, de relatoria, de CPI. Seja bem-vinda e bom dia. Bom dia, Gabriel. Bom dia a todo mundo que está acompanhando aqui o programa Em Pauta. É um prazer estar sempre, né? Sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom, esse primeiro semestre foi um primeiro semestre bastante corrido, né? Mas com muitas coisas, muitas questões, muitas demandas e muitas polêmicas na cidade também, né? Acho que a gente vai conversar com algumas delas. Sim. Mas eu faço um balanço bastante positivo, assim, do trabalho. A gente sabe que às vezes a gente não consegue, o que a gente imagina, a gente não consegue alcançar tudo, mas eu acho que foi muito satisfatório, porque acho que a gente conseguiu dar passos aí nessa construção e o trabalho continua agora, né, no segundo semestre. Vamos começar falando então sobre uma pauta que você tem debatido há anos, que é a violência obstétrica. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, classificou a falta de cuidados, abusos, maus tratos, desrespeito e negligência à mulher no parto como violação nos direitos humanos. No ano passado, você propôs aqui um programa de combate à violência obstétrica para levar informação até as usuárias do sistema de saúde sobre os direitos reprodutivos, o plano de parto, atendimento humanizado. O que está acontecendo aqui no município de Campinas? Quais são os relatos, os casos que chegam até o gabinete? A violência obstétrica é uma forma de violência contra a mulher, contra a gestante, a puérpera. E acaba sendo uma forma de violência também contra a criança, né? Porque, quer dizer, o que atinge a mãe também afeta a criança. Então eu propus esse projeto, que está dentro de um conjunto de projetos de combate à violência contra a mulher, em especial contra a mulher gestante e puérpera. E, na verdade, a gente também tá contra as pessoas que têm filhos, né? Porque, na verdade, a gente tem uma amplitude de identidade de gênero também.
E eu propus esse projeto que está tramitando. Ele visa a gente ter que as mulheres tenham informação sobre os direitos que já estão garantidos, né? Direitos garantidos como, por exemplo, o plano de parto, né? Isso é um direito da mulher. A mulher pode estabelecer um plano de parto quando ela vai dar entrada no hospital, né? A gente está numa luta para garantir também a presença das doulas, né? Tem um projeto que está tramitando há mais de 10 anos aqui na casa, que é um projeto que tem origem antes de eu entrar como vereadora, mas eu participei do movimento na época, era militante do movimento feminista. E a gente também está na luta para que tenha a garantia das doulas, que são profissionais que fazem um trabalho essencial, fundamental, de apoio, de formação e da segurança para a mulher. Porque, queiramos ou não, no momento do parto, é um momento em que a mulher está com uma sensibilidade muito aflorada, a mulher está numa situação de vulnerabilidade. Sim. Então, ela ter uma profissional que acompanhe, que acompanhou durante todo o parto, é fundamental. Tem uma questão que eu acho que no primeiro semestre pegou bastante, que foi a questão do caso das mortes que aconteceram na maternidade. Isso escancarou, na minha opinião, duas questões. Uma é que a necessidade da ampliação dos profissionais nos centros de saúde, porque uma mulher que consegue fazer um acompanhamento durante toda a gravidez, consegue ser acompanhada, né, e ter toda a infraestrutura, a chance dela ter uma gravidez com complicações é muito menor. E isso a gente tem conversado com os conselhos de saúde, que é a necessidade de investir no sistema básico, no posto de saúde, na UBS. Eu tenho visto e eu tenho questionado bastante a prefeitura, porque a prefeitura municipal de Campinas, o prefeito Dário Saad, tem dado prioridade para alta e média complexidade, para hospitais, enfim, inclusive numa política que eu discordo, que é a terceirização, né? Eu discordo da terceirização, mas assim, na medida que você, na verdade, o grande ganho que o SUS teve foi evitar o adoecimento, fazer a prevenção, porque isso é mais humano, mais barato, e não curar a doença. Na medida que a saúde ela vai sendo privatizada, ela vai se tornando um negócio, ela vai caminhando no sentido não de prevenir, mas de se comprar o acesso a contratar empresas para administrar UPA, para administrar hospitais. Então, o agravamento faz parte do negócio. Tá. O agravamento da saúde faz parte do negócio. Então, essa é a primeira questão. Então, a gente precisa ampliar os profissionais via concurso público, nos centros de saúde, nas UBS, os conselhos de saúde local têm atuado muito nisso, porque está faltando, sim, profissionais para atender a população como um todo e com reflexo também para as mulheres puérperas e gestantes. Isso é uma coisa. A segunda coisa é que Campinas, a única opção para uma mulher ter o seu parto é o hospital. Né, em Campinas. Tem a maternidade, o Hospital da PUC e o Hospital da Unicamp. Sim. Na verdade, já tem assim, muitas pesquisas que mostram que o parto humanizado, um parto normal, um parto que não é hospitalizado, ele tem qualidade do parto, ele pode, né, ele tem menos chance de infecção, por exemplo, como aconteceu no caso da contaminação por diarreia, que matou os bebês. Então, toda vez, a gente sabe, todo mundo sabe, né, que quando você vai para o hospital, a chance de ter uma infecção, de uma fragilização, imagina, de um bebê que acabou de vir, que não tem um sistema imunológico tão desenvolvido, né, então, nós estamos reivindicando também a casa de parto em Campinas, né, para que a gente possa ter uma opção pública, gratuita, que seja voltada universal, que seja de todos, e por isso é importante o SUS, ser uma casa de parto vinculada ao SUS e que possa oferecer essa alternativa para as mulheres que não apresentem gravidade, que não demandem a hospitalização, que possam ter o parto nessa casa de parto. Hoje, existe uma tendência a se procurar partos humanizados, parto em casa. O problema é que isso é muito caro. Então, se cria um corte, as pessoas que podem pagar por um parto com parto humanizado, conseguem. Mas a grande maioria das pessoas não conseguem. Então, eu entendo que isso também desafogaria os hospitais, daria qualidade para o sistema de saúde e evitaria, por exemplo, essa chance de contaminação. Então, eu entendo que é toda uma discussão que no primeiro semestre, infelizmente, eu quero aqui lamentar e me
né, desejar ir, né, imagino como deve ser difícil para a família lidar com isso, né, lamento muito, desejo minhas condolências também para a família que passou por essa situação, mas eu entendo que essa situação, ela precisa ser, a partir disso, como se aprender com isso e propor uma política diferenciada, como, por exemplo, uma casa de parto em Campinas. Duas questões de acordo com essa sua resposta. Quando você fala dessa falta de profissionais e quando você fala sobre os custos, quem sai prejudicado, então, é aquela pessoa que já é de baixa renda, que muitas vezes já não está com uma alimentação adequada, que muitas vezes precisa trabalhar até muito perto do parto e ainda ela não consegue uma condição adequada. Então, quem sai prejudicado já é essa pessoa que está em vulnerabilidade. Claro, que é isso, né? Quando a saúde é um negócio, né? Quando a privatização vai se avançando, tanto em via de terceirização, mas também é isso, né? Quer dizer, o SUS, a ideia do SUS é um sistema universal, que pudesse contemplar todo mundo, né? Seja pessoas de baixa renda até pessoas com renda, né? Então, assim, essa é a ideia do SUS. E na medida que vai se fissurando, né? Quer dizer, plano de saúde, quem tem plano de saúde tem mais privilégio, o SUS vai piorando, né? Vai sendo sucateado. Quem acaba se perdendo é sempre a população mais pobre, né? Então, eu entendo que a gente precisa resgatar a ideia de que o SUS é um sistema universal. Eu sou usuária do SUS e faço questão de ser usuária do SUS porque eu entendo que o SUS ele é um patrimônio, né? E a gente viu isso escancarado no período da pandemia. Agora, nós, como um patrimônio do povo brasileiro, é necessário cuidado. E por isso que a gente precisa ter, sobretudo, saúde se faz com pessoas. Muitas vezes eu vejo algumas propagandas assim, né, que, super equipamentos, né, super, sabe, aquela estrutura. Isso, assim, muitas vezes isso é priorizado, porque isso gera propaganda, fica bom na TV, isso gera negócios, porque compra, né, o fornecedor adora vender para o Estado, né, mas, na verdade, o que promove saúde é pessoas. Porque nada substitui uma clínica bem feita, nada substitui um acompanhamento, agentes comunitários de saúde, a própria vacina. Então, a prevenção é a política mais inteligente, mais barata e que tem um sentido mais coletivo, né? Então, isso também na questão do parto, né? Então, parto, até um dos projetos que eu apresentei o ano passado foi exatamente para ter formação de dolagem para os agentes comunitários de saúde, porque é um trabalho que eles já fazem. Eles já acompanham mulheres grávidas e puérperas, já fazem assistência, já fazem o processo educativo. Então, não é adicionar uma competência a mais, mas ter um processo de formação para esses profissionais, né? Para que eles possam exercer o seu trabalho com uma forma com mais qualidade, com mais técnica, enfim. Eu acho que isso contribuiria para a própria função e para o trabalho dos agentes comunitários de saúde. E um segundo questionamento, ainda pegando o gancho da sua primeira resposta, porque foi até uma polêmica que eu vi ontem no Twitter, e aí eu gostaria de trazer para cá, quando você falou sobre as doulas também, que tinha uma discussão se a doula ela vai substituir o médico, porque daí se tiver um problema no parto, se essa doula vai conseguir realizar o projeto e a iniciativa. É um acompanhamento. Acho que na sua resposta você falou isso também, né? É para que a mulher fique mais segura, é para tentar trazer essa humanidade para não ficar algo automatizado? Isso, assim, na verdade eu acho que é muito importante. A gente teve uma reunião aqui que teve uma participação de uma doula que ela falou assim: ninguém acredita mais na ciência do que a doula. A doula, ela sabe, né? Ela defende a ciência, ela defende todo o acúmulo, né, que tem em termos de procedimento, em termos de portaria, porque as atividades médicas, de enfermagem, são todas regulamentadas, são procedimentos regulamentados. Sim. Então, não se trata de substituir ou de deslegitimar ou de fazer qualquer tipo dessa situação. A questão existem procedimentos que são procedimentos que acabam sendo procedimentos desnecessários, né? Então, isso é um questionamento. Por isso que tem um plano de parto,
né? A mulher, ela autoriza uma série de procedimentos. E a doula, ela pode, eu acho que, na verdade, não é a ideia do conflito, mas na ideia de dialogar, entender, compreender, fortalecer a mulher e não substituir uma coisa que é o projeto de lei, que, se eu não me engano, é do vereador Pedro Tourinho, Gustavo Peta e Thiago Ferrari, sim, a autoria, né? Que foi também subscrita, eu subscrevi também, enfim. E esse projeto de lei que está há tempos para ser aprovado, e eu espero que seja aprovado esse ano, né? Vai fazer 10 anos, uma década, aniversário de 10 anos, quer dizer, sim, faz muito tempo. Uma das coisas assim, que não substitui o acompanhante, porque em alguns hospitais se autorizava a entrada da doula em substituição, por exemplo, de alguém da família, do pai. E não, a doula, ela está lá para cumprir outra função, né? Outra tarefa, outra situação. É o fortalecimento? É também, né? Mas é uma outra situação. Então, eu entendo que, assim, talvez esse seja o motivo, né? Esse desconhecimento, certo preconceito, achando que a presença das doulas estaria deslegitimando o poder do médico ou coisa desse tipo. E eu acho que é por isso que o projeto há tanto tempo está parado. Mas eu também entendo que a própria medicina tem aí, né, incorporado coisas novas, né? Então eu acho que a gente precisa aprovar e que a mulher tenha direito, né, a ter um parto, um parto que seja um parto que ela se sinta fortalecida, segura, porque isso tem impacto na vida da mulher, na vida da criança, né? Todas as pesquisas mostram, né? Quer dizer, os traumas do parto, a gente carrega os traumas do parto a vida inteira. Já está vulnerável, insegura, com medo, não precisa ter um fator extra. Né? E o efeito disso sobre a própria criança, né? Para a gente poder encerrar, eu vi uma reportagem sobre este assunto e uma advogada disse que muitas vezes as violações acontecem há muito tempo, mas existem poucos processos devido ao termo ser novo no meio jurídico, que não possui uma tipificação penal. Então é preciso que essa discussão vá até o Congresso, que seja um projeto de lei nacional também? Eu acho que tem esse elemento, né, da tipificação penal, porque e a tipificação penal, ela sempre traz uma série de complexidades, né? Mas eu acho que é preciso que se faça isso, que tenha toda a regulamentação, não só a aprovação do projeto, mas toda a regulamentação via portarias, né? Como que a gente previne a perpetuação de violência obstétrica. Acho que tem isso. E tem um aspecto cultural também, né? Porque tem um aspecto cultural que eu acho que isso também está em processo de transformação, né? As mulheres estão entendendo mais, estão, inclusive, desconstruindo. Tem muito procedimento que é episiotomia, que é cortar um corte desnecessário, e hoje a episiotomia tem sido muito questionada, entendeu? E porque ela traz um impacto grande para o corpo da mulher. Claro. Né? Então, inclusive termos, se você tem ideia, tinha um termo que a próxima episiotomia tinha um termo que era o ponto do marido. Quer dizer, isso aí é uma forma bastante machista de lidar com um procedimento, né, sobre o nosso corpo, né? Então eu entendo que a gente está também nesse momento aí de mudanças culturais, de fortalecimento, de desconstrução do machismo que aparece em todos os aspectos da vida, inclusive no momento em que a mulher é um momento tão especial, né, na vida da mulher, que é o parto. Sem dúvida. Vereadora Mariana Conte, outro assunto que tomou conta aqui da Câmara foi sobre manutenção, corte de árvores em parques, bosques e escolas. Você fez um requerimento questionando um manejo adequado após a queda de uma árvore na Escola Estadual Herci Moraes. E não é um assunto novo, porque voltando no tempo, lá em 2017, indo agora para um macro, eu lembro que você foi contrária a uma mudança na lei que autorizava a intervenção ou supressão de vegetação nativa em área de preservação permanente de proteção ambiental, a APA aqui de Campinas. Então, essa preocupação ambiental vem de muitos anos. Claro, e eu entendo que essa talvez seja uma das questões mais urgentes em Campinas, no Brasil e no mundo, né? As mudanças climáticas são uma realidade.
A gente está em pleno inverno e a gente está numa onda de calor em pleno inverno. No verão nós tivemos essas chuvas torrenciais e nós estamos entrando no período de seca. E o impacto disso sobre a cidade, sobre a população e novamente, sobre os mais pobres. Né? Quer dizer, quando a gente tem chuvas torrenciais, quem acaba sendo afetado são as pessoas que estão morando em área de risco, que estão em áreas de alagamento. A seca também afeta principalmente as pessoas que têm dificuldade já de acesso, né? Então eu entendo que é um tema importante, né? Na verdade, o caso daquela tragédia que aconteceu, né, da queda da árvore que matou, né, na verdade matou 2 pessoas aqui, desencadeou uma série de discussões, né? Agora, eu entendo que a resposta que foi dada pela prefeitura foi uma resposta bastante oportunista, porque a partir daí, vamos cortar a árvore a rodo. Então, Campinas, assim, está vivendo um monte de corte de árvore, tirando a vegetação urbana, e não é assim que se faz, né? Uhum. Então, quer dizer, as árvores não são inimigas. Então, um dos nossos desafios é as árvores não são inimigas, né? A presença da vegetação urbana, ela é essencial para controle térmico, para prevenção de doenças, para melhoria da qualidade do ar. Todo inverno tem aquele monte de doença respiratória. A gente teve superlotação, de novo, nos hospitais pediátricos, né? Nas UTIs infantis, por conta de problemas respiratórios. A presença dos indivíduos arbóreos, da vegetação urbana, ela é essencial, ela é importante. E a gente sabe que, inclusive, tem regiões da cidade de Campinas, porque a cidade de Campinas ela é muito segregada, social, racial e territorialmente, né? Então, tem nas regiões noroeste, sul, sudoeste, a presença de vegetação é muito menor. E não é à toa que no calor se sente... Uma coisa é você estar no bairro perto do bosque. Outra coisa é você estar num bairro lá na John Boy, né? Então, assim, é muito diferente a sensação térmica e isso dá impacto na qualidade de vida. Nós deveríamos estar fazendo o contrário, não arrancando árvores, mas plantando árvores em regiões que não tem que tem déficit de arborização. Essa é a primeira coisa. Agora, como evitar acidentes, como aconteceu no caso? Aí entra uma questão que é necessário fazer um manejo adequado dessas árvores, né? Então, a gente está tendo aí um esvaziamento do serviço público como um todo e a falta de profissionais, né? Eu e o vereador Paulo Búfalo estivemos, tanto na Defesa Civil, que também está com quadro defasado, a Defesa Civil, que é, assim, toda vez que tem uma grave acidente, né, ou uma grave crise, tipo uma enchente, quem é a primeira acionada? A Defesa Civil. Agora a Defesa Civil vai começar a fazer o trabalho de controlar os focos de incêndio, porque sempre tem focos de incêndio durante o período da seca. Com o El Niño, que tá, né, a gente está passando por El Niño, ainda mais. A Defesa Civil está com déficit adequado de funcionários também. Né? Então, a gente precisa recompor o quadro da Defesa Civil, porque além de atender a ocorrências mais graves, a Defesa Civil também faz prevenção, também faz parte das tarefas da Defesa Civil visitar áreas de risco, em período que precede as chuvas, orientar como fazer, né? E articular via assistência, e aí tem que ter uma articulação da Defesa Civil com a Secretaria de Assistência, com a Secretaria de Habitação, porque as pessoas estão morando nas encostas dos rios, não porque elas querem, né? Mas porque elas não têm onde morar, porque o aluguel em Campinas é um aluguel caríssimo. Né? A gente está vivendo uma boom de aluguel na cidade de Campinas, que também faz parte do processo da especulação imobiliária, do avanço da especulação imobiliária na cidade de Campinas. Então, a Defesa Civil é uma delas, mas também o Departamento de Parques e Jardins. Né? O Departamento de Parques e Jardins também está com déficit de funcionário, então é necessário que se contrate funcionários especializados para que possam fazer o manejo adequado, para fazer o manejo fitossanitário, enfim, todo o manejo adequado das árvores para que a gente evite acidentes sem colocar as árvores como inimigas, né? Porque eu acho que aquele clima que aconteceu, aquele medo que aconteceu por conta dos acidentes, acabou dando brecha, né? É aquela coisa onde passa boi, passa boiada. E aí a gente teve um monte de vegetação que foi, eu acho que a prefeitura da Saad entendeu que era oportunidade de acabar com fazer várias obras,
né? Geralmente fazer obra é botar asfalto, impermeabilizar o solo, desmatar, então... Retirou e não replantou. Não replantou. E aí, no caso que você fala da lei da APA, batalhamos contra aquele projeto de lei que permitia a supressão da vegetação nas áreas remanescentes de Mata Atlântica na APA de Campinas. Isso é muito sério, porque também após isso foi aprovado a expansão do perímetro urbano na APA, o plano diretor que foi aprovado permitiu essa expansão, a lei de usocupação de solo, e o que a gente está vendo, quem vai para a região da APA, Souza, Joaquim Egídio, vê que assim, é condomínio de luxo a rodo sendo construído numa região que deveria ser protegida, porque é a região produtora de água, não apenas de Campinas, mas todo o interior do estado de São Paulo, e que abastece inclusive a Grande São Paulo. E que a permanência dessa vegetação, pela característica do solo, pela forma como o solo lá ele é um solo fraturado, então a água ela entra muito fácil, mas ela se contamina muito fácil. E também, se ela não tem a vegetação para fincar, né, para que a água possa entrar de fato nos lençóis freáticos, a água vai ter erosão, enfim, vai ter desgaste do solo. Tem que ir para algum lugar, né? Tem que ir para algum lugar. Eu converso com pessoas ali da região e assim, é muito comum, pessoas que estão ali há gerações, né? Pessoas que moram, que os pais moraram, avô moraram, e falam assim, olha, tem nascentes que sempre estiveram aqui que estão secando. Então, assim, é um alerta para dizer assim, as nascentes de Campinas estão secando. A APA de Campinas, que foi a criação da APA de Campinas, que foi um projeto de lei do ex-prefeito Toninho, ele é uma das maiores preciosidades que nós temos, com um impacto grande na vivência das pessoas. Então, eu acho que é importante dizer que a crise climática, os efeitos dessa crise já são uma realidade. Nós já estamos vivendo isso, e isso é de suma importância. Por isso também eu apresentei esse requerimento, né, é uma indicação para que todo o manejo dos indivíduos arbóreos da vegetação urbana fosse feito por especialidades, né? E infelizmente também a gente está vendo aí que na verdade se terceiriza, né? E aí a capacidade também de influenciar sobre o trabalho da terceirizada depende de contrato, o contrato é sempre complicado. Então eu entendo que a saída seria abrir concurso público, contratar profissionais para que a gente tivesse o manejo adequado e ampliar a proteção. Por exemplo, a recuperação da APA do Campo Grande, que inclusive uma das regiões que tem déficit de arborização urbana, né? Então, é ir na contramão do que tem sido feito. 11 horas mais 27 minutos, nós estamos ao vivo nesta quinta-feira, em pauta dentro do nosso Câmara Total. Vereadora Mariana Conte, no fim do mês de junho, por sua iniciativa, foi criada a Frente Parlamentar de Enfrentamento às Violências Relacionadas ao Trabalho. Há uma preocupação sobre adoecimento, faltam políticas públicas em alguma área específica. Qual que é a sua preocupação com o trabalhador? Na verdade, o mundo do trabalho mudou bastante, né? A gente tem aí uma intensificação da informalidade. Por exemplo, acho que o exemplo mais real é Uber, né? Quer dizer, Uber, iFood, que são esses aplicativos, né, acabam sendo, que até se tenta descaracterizar como uma relação de trabalho, porque não tem direito trabalhista, né, mas é trabalho, né, é uma prestação de serviço que é trabalho. A própria reforma trabalhista, que criou o trabalho intermitente, também tirou de muitas pessoas que antes tinham carteira assinada, que tinham emprego, né, registrado, que tinham acesso a uma série de direitos, acabou tirando desses trabalhadores esses direitos. E fora assim, o comércio, né, o trabalho informal, a economia que eu falo, a economia de baixo, né? Porque a gente tem duas economias, né? Muitas vezes fala a economia, mas aí tem economia de baixo e tem economia de cima. E não necessariamente elas se combinam e elas têm a mesma lógica e o mesmo tempo. E que muitas vezes a gente exalta, mas que faltam muitos direitos para esses brasileiros que se esforçam, mas que estão em condições que não são adequadas. Exato. E a gente tem visto muito adoecimento, adoecimento de trabalho, né? Então a gente está vivendo uma deterioração
das relações de trabalho. Muitas das doenças de depressão, muito caso de suicídio, muito caso de acidentes de pessoas que, com muitos jovens, acabam tendo o seu corpo arrebentado e aí acabam não conseguindo exercer mais algum tipo de, porque tem problema nas costas, no joelho, tem tendinite, tem uma série de problemas e muitos jovens têm a sua carreira interrompida, a possibilidade inclusive de construir uma carreira interrompida, né? E isso tem sido muito grave. A gente teve, o que existe na verdade é uma subnotificação, né? Do que a gente vê só uma camadinha do que acontece, porque a grande maioria dos acidentes, dos adoecimentos não aparece. E de novo, como que é uma forma, como que é a melhor forma de lidar com isso? Fazendo prevenção de acidente e prevenção de adoecimento. E tem coisas simples, básicas, eu digo por mim. Eu tinha uma época que eu estava fazendo, mestrado e trabalhando na Unicamp, eu comecei a ter uma dor, né? E eu fui conversar com uma médica do trabalho e ela só me orientou uma questão de postura. E assim, quando eu mudei minha postura, melhorou. Eu estava com uma postura errada. Então, assim, é lógico que eu estou falando isso uma coisa particular, mas isso, assim, tem uma série de questões, de um acesso, a pessoa poder sentar, a pessoa que está no atendimento ter o direito de sentar durante o atendimento. Sabe que tem gente que passa o dia inteiro no shopping, em pé, e aí a loja, a política da loja é a pessoa não poder sentar. Aí a pessoa tem problema na perna, circulação, né? Então, assim, tem essas coisas que a gente precisa avançar em termos de garantir essas condições mínimas, né? As condições dignas. O que nós estamos trabalhando é a ideia de que o trabalho que não adoece, o trabalho que não gera doença, que não gera acidente, é um direito humano básico. Porque todo mundo tem que ter o direito de trabalhar sem se arrebentar. É um pouco essa a ideia. Então, nós tivemos uma audiência pública, nós temos feito um dialogado com o Instituto Walter Lezer, que é o instituto com a Fundação Walter Lezer e com o Instituto Walter Lezer e com a Fundacentro. Nós temos dialogado para, inclusive, construir um canal de denúncias, né, em que as pessoas possam fazer a denúncia, seja de assédio moral, que gera muito adoecimento, de precariedade de condições de trabalho individuais ou coletivas, porque, né, em geral, a gente sente individualmente, mas as condições são coletivas. Sim. Né? E aí, a partir daí, a gente pensar como que, a partir dessa sistematização, dessa construção desse canal de denúncias, a gente possa fazer, encaminhar essas denúncias para os órgãos responsáveis e cobrar. Né? Então, o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho. Então, nós temos dialogado bastante com os sindicatos. É claro que os sindicatos atendem apenas um público específico, porque geralmente categorias que têm sindicatos são as categorias mais organizadas, que têm mais estrutura, que já têm acesso a mais direitos, que têm acordo coletivo, embora também a reforma trabalhista tenha, né, acabado quando o negociado vale mais sobre o legislado, a pressão para que você tenha negociações que rebaixam os direitos é muito grande. Mas são categorias. Mas o nosso desafio que nós estamos tentando fazer é envolver movimentos sociais, o movimento feminista, o movimento negro, o movimento de trabalhadores rurais sem terra, o movimento sem teto, conselhos de saúde, conselhos locais de saúde, porque são nesses espaços que as pessoas estão organizadas, que as pessoas acabam aparecendo e que a gente possa pensar a partir daí como a gente faz processo de prevenção, para que as pessoas não possam trabalhar sem adoecer. E é importante também que a gente revogue isso é uma que a gente sabe que extrapola a questão de Campinas, mas assim, em nível federal precisa ser revogada a reforma trabalhista, né? A reforma trabalhista foi uma reforma aprovada por governos autoritários, governos que mentiram para a população, disseram que vai aprovar a reforma trabalhista, isso vai gerar emprego. Mentira! Tem mais desemprego, porque na verdade antes se você tinha que contratar 2, você passa a contratar um só, ele vai trabalhar mais, né? E também, porque se lidou, acho que a propaganda da reforma trabalhista que foi feita, né? Ela lidou muito com uma ideia que muitas vezes
a economia de baixo sente, que é aquela coisa assim, eu tenho que contratar um trabalhador, para mim, sou uma pequena e média empresa, é muito custoso, né? Então, e aí eu vi muita gente reproduzindo, então eu vou melhorar, a condição do negócio vai melhorar, porque eu vou ter que poder pagar menos. E sabe o que eu acho que as pessoas não levaram em consideração? Que quando ela paga menos, você teve um rebaixamento da renda geral da população, os negócios que são afetados primeiro são os negócios da economia de baixo. Então, o dono da padaria, que está pagando menos o seu trabalhador, teve queda no consumo. Porque menos gente está conseguindo comprar a padaria. Se antes você comprava um sonho de vez em quando, hoje você não compra sonho, porque está caro, porque você não tem, a sua renda não chega. E às vezes até a qualidade também, né? Porque uma pessoa fazendo mais trabalho. Exato. Então, assim, eu acho que essa propaganda que foi feita, é uma propaganda que partiu de grandes corporações, né, financeiras, que infelizmente ainda continuam comandando o país, eu entendo que é uma necessidade da gente enfrentar isso, revogar, e nós temos que ter, inclusive, uma posição de exigência do novo governo federal, do governo Lula, para que revogue essa medida, né? Porque todos os conjuntos de medidas, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, que foram aprovadas desde o golpe de 2015, né? Pelo governo Temer, pelo governo Bolsonaro, foi assim, uma escalada de redução de direitos, e que a gente está sentindo esse impacto na vida das pessoas, que assim, o custo de vida subindo e a média da renda salarial caindo cada vez mais. Então, agora, e a gente sabe que isso são questões que extrapolam Campinas, mas eu acho que é importante também que, né, como afeta também Campinas, tem impacto aqui. Tem impacto, a gente tem que tratar, mas ao mesmo tempo a gente tratar com as consequências dessa política mais geral também na nossa cidade. E é isso que nós estamos tentando construir a partir dessa frente parlamentar, e por isso nós fizemos essa audiência pública e estamos estabelecendo o diálogo, o debate com os sindicatos, com os conselhos, com o Instituto Walter Ezedo, com a Fundacentro, que inclusive ela hoje é presidida pelo ex-vereador Pedro Tourinho, né? Que a gente possa então desenvolver esse canal de denúncias para que a gente tenha aí um mapeamento e um encaminhamento de soluções. E que certamente neste segundo semestre você acompanha aqui na TV Câmara Campinas as reuniões da Frente Parlamentar. Vereadora, só para a gente poder encerrar, sobre as emendas impositivas, pela primeira vez vocês estiveram à disposição, todos os parlamentares, R$2.700.000, obrigatoriamente 50% para a área da saúde, e as outras 50% vocês puderam escolher áreas. Você escolheu residência para todos, projeto Revitalizar, para o CEAMA, cultura, para os centros de saúde, CRAIM, centro de referência LGBT+. Que análise que você faz dessa primeira experiência e já projetando deste ano para o próximo? Olha, foi uma experiência, né, como você disse, né? Nesse ano a gente teve muita dúvida de como seria a implementação. Eu entendo que foi feito, a gente fez indicações importantes, né, centros de saúde, porque são pequenas assim, né, comparado ao tamanho de uma cidade, mas que para o centro de saúde é importantíssimo, né? Quer dizer, você ter uma área de brinquedo para as crianças é importante, você ter uma reforma do muro, reforma de um telhado, computador. Tem centro de saúde que, assim, não tinha computador, o computador era velho. Então, assim, eu digo pequeno para o tamanho da cidade, mas que para cotidiano, para o trabalho e para o serviço faz toda a diferença, né? Então, acho que foi positivo, porque conseguimos atender uma série de demandas. Não conseguimos atender todas, porque os problemas não faltam, né? São muitos problemas, mas foi uma experiência interessante, e eu entendo que agora a gente vai ter, com essa bagagem, a gente ter condição de fazer filtros, de ver fazer, né? Porque a gente, infelizmente, muitas vezes a gente tem que selecionar o que é mais urgente, né? E a gente, com essa bagagem, acho que a gente vai ter condição, inclusive, mais feeling para ter esse tato aí de destinar as emendas desse ano. Vereadora Mariana Conte, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, por contar para quem está nos acompanhando o trabalho que fora realizado neste primeiro semestre, mas também neste mandato. As portas aqui da TV Câmara Campinas estão abertas, e até uma próxima oportunidade. Obrigada, Gabriel. Obrigada a todo mundo que acompanhou, e até a próxima oportunidade.
Nós aqui agradecemos. 11 horas mais 40 minutos. Vamos fazer o seguinte, primeiro intervalo aqui no nosso Câmara Total. Na volta, Mirna Abreu já está aqui nos nossos estúdios. Tem as notícias da Metrópole de Campinas, tem as notícias do Legislativo. Hoje tem Na Ponta do Lápis, tem previsão do tempo, tem muitos assuntos. Não saia daí que o nosso intervalo é rapidinho. Onze horas mais 43 minutos, Câmara Total de volta ao vivo nesta quinta-feira. Muito obrigado, viu, pela sua companhia, pela sua audiência. Mirna Abreu já está aqui nos nossos estúdios. Hora das notícias da Metrópole de Campinas, com informações importantes para quem está endividado. Seja bem-vinda e bom dia, Mirna. Bom dia, Gabriel. Bom dia a você aí de casa. Olha, a gente lembra que o Desenrola Brasil, uma iniciativa do governo federal, tem o objetivo de ajudar a renegociação de dívidas da população, podendo auxiliar na redução do endividamento do país. E você, vai aproveitar para limpar o nome? Confira as dicas de como fazer esse procedimento. O programa Desenrola Brasil começou a operar no dia 17 de julho. No momento, a renegociação vale apenas para a faixa 2 do programa, em que serão renegociadas somente as dívidas contraídas junto a bancos. Essa primeira etapa inclui as pessoas que têm renda mensal bruta de até R$20 mil. Cada banco decide se quer ou não participar do programa. As contas não serão perdoadas, mas os bancos não poderão usá-las para negativar o cliente. Segundo o governo federal, o objetivo do Desenrola é que os brasileiros endividados limpem seus nomes ou deixem de ter o CPF negativado. Com o nome limpo e o CPF livre, é possível voltar a comprar a prazo, pedir empréstimos, abrir crediário ou fazer um novo contrato de aluguel, por exemplo. Um levantamento realizado pela Serasa no mês de junho apontou que mais de 71 milhões de brasileiros estão em situação de inadimplência. Em Campinas, 433 e 69 mil pessoas estão com o nome restrito. As faixas etárias com as maiores fatias da população com nome restrito são de 41 a 60 anos, representando 34,8%, e 26 a 40 anos, correspondendo a 34,7% do total de inadimplentes. A faixa etária acima de 60 anos representa 18,1%. E a Serasa foi escolhida como parceira por algumas das principais instituições financeiras do país, para ser um dos canais de negociações das dívidas, que fazem parte da faixa 2 do programa Desenrola. Na Serasa já foi negociado mais de 1 milhão, né, de dívidas neste período. Então, é um número aqui 70% superior a maio e 61% superior ao mesmo período de junho. Né? E junho a gente já via que esse tema já estava sendo bastante falado, então já tinha uma procura natural pelo tema de renegociação. E o que a gente viu também é que mais de 1 bilhão foi concedido em descontos. Ainda de acordo com a gerente, mais de 30% das dívidas são de bancos e cartões. Mas o anúncio do programa está refletindo positivamente também em outros setores, além do bancário. Os consumidores brasileiros já estão se beneficiando porque eles estão renegociando tanto as dívidas bancárias quanto outros tipos de dívidas com descontos mais atrativos. Então, na verdade, o que a gente vê é que o tema de negociação está bastante em alta. Só se falar no tema já trouxe benefícios. E, de fato, para quem está neste momento em que tem dívidas, né, sejam dívidas mais curtas, dívidas mais longas, mais antigas, este é um momento super importante para, sim, aproveitar para renegociar, né? Então, cabendo ali no orçamento, obviamente, entendendo o parcelamento, entendendo os descontos. As ofertas já estão disponíveis no Serasa Limpa Nome, por meio do site serasa.com.br e aplicativo. Baixa o aplicativo, a mesma coisa, né? Caso tenha um cadastro, já faz o login. Caso não tenha,
faz um novo cadastro e ali vão ter as mesmas informações do site. Os descontos não são diferentes, são exatamente os mesmos. Então, nesses 2 canais, conseguem já ver todas as informações e já escolher qual que é a forma ali de negociação, né, preferida. E a nossa equipe de reportagem foi até a rua 13 de Maio, no centro de Campinas, para saber se a população já ouviu falar do Desenrola. Teve gente que garantiu que vai aproveitar a oportunidade para correr atrás do prejuízo. Conheço. Já ouviu falar? Já, pela televisão. O que o senhor ouviu falar desse programa? É para as pessoas que ficam devendo, para limpar o nome agora, né? Que era difícil a pessoa ficar devendo pro resto da vida, né? Agora ficou legal. O que o senhor acha dessa iniciativa? Eu achei bacana. É coisa do governo, né? O governo sempre faz coisa boa pra gente. Vai tentar limpar o nome? Vou. Não, nunca ouvi falar, não. O que você acha desse programa? Eu acho bom, né? Se for para desenrolar mesmo, é muito bom. E eu, inclusive, até, né? Meu nome, não sei se está subindo, caducou, né? O empréstimo. Né, eu durou para fazer um investimento e o investimento só durou 4 meses. Daí eu não consegui pagar. Ótima, é ótima para zerar, livrar o CPF, né? Deixar livre. Muito bom. Eu acho que é uma boa, porque quem deve tem possibilidade de pagar, limpar o nome, né? Eu acho uma boa isso aí. Eu acho legal, porque daí a gente consegue quitar as dívidas, poder comprar outras coisas. Eu achei bem interessante. Acho uma oportunidade agora para você tentar limpar seu nome. Então, uma boa, né? Se for, né, o desconto que estão dando aí, né? Eu vou correr atrás para ver, né? A maioria das pessoas não tem, se endividaram, às vezes não é porque elas quis. Foi o momento que o país passou. Então elas estavam com a dívida, acabaram perdendo emprego, acabaram ficando, né, sem como pagar. Aí o governo veio dar essa oportunidade para eles, né, para nós, se eu tivesse, quer dizer, poxa, anima, né? Olha, a expectativa do governo federal é beneficiar 70 milhões de brasileiros. E agora a gente tem, olha, 40 milhões na faixa 1 e 30 milhões na faixa 2. A gente lembra que a faixa 1 do programa deve ser lançado em setembro deste ano e será destinado a quem tem renda de até 2 salários mínimos, que compreendem entre R$ 2.640. Mina Abreu, vamos falar agora sobre a campanha do agasalho, que está na reta final, mas ainda dá tempo de fazer a doação. Dá tempo sim. Olha, a campanha vai até a próxima segunda-feira, dia 31, e o objetivo é arrecadar roupas, agasalhos, cobertores em boas condições para serem aí doados para a população em vulnerabilidade social em Campinas. Então, a gente tem aqui na cidade 170 pontos de arrecadação que você pode entrar no site da prefeitura e conferir quais são eles para fazer a sua doação. Lembra que ainda dá tempo? Eu soube, mas aí depois já vou dar um spoiler aqui, que a gente está na expectativa de uma frente fria. Gente, quando vem frente fria, essa população, principalmente a população em situação de rua, ou que não tem agasalho, precisa muito, e é aí que então entra essa ação solidária. Exatamente, então ainda dá tempo até o dia 31 de julho, campanha do agasalho aqui no município de Campinas. Lembrando que a Câmara de Campinas é um ponto de arrecadação. Mina Abreu, vamos falar agora sobre a Semana da Juventude, porque tem muitas ações aqui na cidade, hein? Nós já falamos aqui na TV Câmara sobre aquela fase das inscrições. Quem tinha um trabalho, quem tinha alguma proposta, fez a inscrição e agora a programação já está completa e disponível no site da Prefeitura na semana chamada Habla Juventudes. A gente tem aí a participação política, a questão da formação da participação política, em que mais de 50 atividades estão previstas para celebrar a Semana da Juventude e incentivar a participação na vida política da cidade. Olha, a semana foi organizada pela Coordenadoria de Políticas Públicas para a Juventude e pode ser conferida. Vamos ver alguma das atividades? Ela começa no dia 3 de agosto, com horário às 8 da manhã. A gente tem atividades descentralizadas, por exemplo, às 8 da manhã a gente tem o campeonato de pênaltis lá no Clube Municipal João Carlos de Oliveira. Temos às 2h30 da tarde, visita lá, uma atividade lá no SESI Campinas. Também temos, olha, a batalha da Rap Lab, que é uma batalha de rimas, que vai acontecer lá no espaço Rap Lab, que fica no Jardim Guanabara.
Temos também oficina de trilha sustentável, que vai acontecer na Estação Cultura. Temos ainda Funk Cultura Periférica, que vai acontecer lá no Jardim Campo Belo, ou seja, entra lá no site da Prefeitura. Me chamou a atenção aqui a 8ª atividade. Conta pra gente quem que está nessa atividade, onde vai ser e horário. Olha, o Gabriel já fazendo a propaganda aí. Olha, a gente vai ter uma atividade no dia 5 de agosto, que é um sábado, a partir das 2 horas da tarde, lá na Estação Cultura, que é a oficina de Jazz Funk, que será dada pela Fernanda Abreu. A atividade remete às aulas de Jazz Funk com estilo de danças urbanas. Todo mundo está convidado, lembrando que para participar das atividades precisa fazer a inscrição antecipadamente. Então, entrando lá no site, você tem o link para fazer a inscrição. E Fernanda Abreu, filha de Mirna Abreu. Então, quem for conferir lá, já fala com a Fernanda. Eu assisto a TV Câmara Campinas, eu assisto a sua mãe. Já prestigia o evento e já dá uma moral também aqui para as duas. Então, muito bacana, Semana da Juventude, começando no dia 3 de agosto. Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas, mas eu já quero aproveitar a sua presença aqui nos nossos estúdios para nós falarmos das notícias do Legislativo, do que acontece aqui na Câmara. E a gente abre o Notícias do Legislativo mostrando aí a última comissão que nós trazemos durante todo o mês de nós trouxemos aqui durante todo o mês de julho o balanço do trabalho do primeiro semestre das comissões permanentes aqui da Câmara Municipal de Campinas e também das comissões especiais de estudo. Agora a gente vai falar da Comissão Especial de Estudos, que foi criada este ano por iniciativa do vereador Arnaldo Salvetti, que trata das feiras agropecuárias e do rodeio. Confira como foi o trabalho no primeiro semestre. Criada em junho deste ano, a Comissão Especial de Estudos para analisar e discutir sobre a realização de feiras agropecuárias, provas equestres, exposições, leilões e rodeio no município de Campinas, realizou uma reunião no primeiro semestre. O presidente da comissão, vereador Arnaldo Salvetti, comentou sobre o primeiro encontro. Foi um evento acalorado, com ambas partes discutindo, isso que é importante. Nós trouxemos várias pessoas da região que são autoridades na questão de festa country, de rodeio. Veio o presidente de Indaiatuba, o presidente de Hortolândia, veio o presidente da Câmara, veio vereadores representando as cidades e falando um pouco do benefício que traz a festa do rodeio, né? Agora, a gente acabou de discutir aqui uma discussão com a questão do rodeio. Eu quero deixar bem claro aqui que eu estou discutindo a questão de festas agro, rodeio, leilões, provas equestres. Para quê? Para a gente poder trazer para Campinas de volta a origem de Campinas, que é dos cavaleiros, que tem muitas pessoas aqui em Campinas que criam cavalo, que tem cavalo como bicho de estimação e não pode andar no cavalo. Ele relembrou que a legislação atual barra qualquer atividade com animais na cidade ou outras típicas de rodeio, como provas de hipismo, prova do tambor, sela americana, laço do bezerro ou apartação. Ele explicou que, pela legislação, nem mesmo é permitido aos proprietários de equinos e muares passear com seus animais. A lei é bem expressa, é proibido qualquer tipo de animal em locais na cidade de Campinas, em eventos. Inclusive seria proibido na época, que eu acredito que isso é uma besteira. Porque se você tem uma cidade que é do interior, a região toda tem festas de rodeio, por que Campinas é a única cidade que tem maus tratos de animais? Se você tem uma lei que dá o regramento de proteção, de como agir na questão do rodeio, por que todas as cidades têm a lei, tem a fiscalização do governo do estado através do Ministério da Agricultura e Campinas não pode? O parlamentar ressaltou que a comissão vai abordar os benefícios que a atividade traz para a economia local, na rede hoteleira, comércio, bares e restaurantes, postos de combustível e até mesmo no setor da moda.
Ele ainda esclareceu que o debate foi aberto a pedido dos moradores e comerciantes do município. Nós estamos perdendo recursos na economia da cidade de Campinas, perdendo geração de emprego, perdendo turismo na cidade, os hotéis estão perdendo, os bares estão perdendo, os restaurantes estão perdendo, porque foi provado aqui no evento que o benefício é muito grande para a cidade. Então eu estou aqui para discutir, eu não estou aqui para trazer nenhum deputado de fora, eu respeito os deputados, autoridades, mas é aquilo que eu falo, por que na cidade ele tem e a minha cidade não pode ter? Primeira pergunta que eu vou fazer para ele, se ele é protetor dos animais, por que ele não vai interferir lá em Indaiatuba? Por que não vai interferir em Americana? Por que não vai interferir em Jaguariúna? Então eu não aceito. Eu quero sim debater com a minha cidade, com a minha população. Se a minha população for contra, eu sou contra. Só que eu estou fazendo pesquisa, tem vereador fazendo pesquisa, 85% da população é a favor dessa festa. E não é só essa festa não, pessoal. É eventos em Campinas, eventos que vão trazer recursos para a nossa cidade e vai trazer mais geração de emprego. Apesar da comissão ser recente, o vereador prometeu bastante trabalho e dedicação sobre a questão no segundo semestre deste ano. Eu quero aproveitar o recesso da Câmara, eu não vou parar de trabalhar, eu vou aproveitar o recesso e vou para os bairros, vou escutar a população, vou pegar abaixinado, vou conversar com o povo, vou conversar com as pessoas que fazem parte dessa questão dos rodeios, das festas agro e vou trazer o debate logo após o recesso. Continuar a comissão e depois eu vou sim apresentar o projeto de lei. Posso ser voto vencido, mas eu fiz meu papel. Eu discuti, levei para a população. Agora, os vereadores também que se cuidem, porque nós estamos na eleição. Eu vou levar também nos bairros quem é contra. Porque eu acho que é proibir a questão do emprego na cidade, trazer economia, deixar de investimentos na cidade, inclusive pelo governo do estado, que o próprio governador disse que vai investir nos rodeios na região. Olha, e na próxima semana, com a volta das atividades parlamentares, essa comissão já tem reunião agendada. Será no próximo sábado, dia 5, às 9 horas da manhã, aqui no plenário do Legislativo. A gente continua aqui com as notícias do Legislativo, agora repercutindo o evento que aconteceu ontem sobre a cultura da paz. Olha, o Movimento por uma Cultura de Paz realizou um ciclo de palestras para tratar sobre o tema. Mas antes da gente contar como foi essa reunião, nós vamos falar de uma outra que aconteceu aqui na casa, olha. Porque no Dia da Mulher Negra, o evento aconteceu aqui na Câmara também, um evento que relembrou o enfrentamento ao racismo com a presença de representantes do movimento negro no município e membros de religião de matrizes africanas. No Dia Nacional da Mulher Negra, Teresa de Benguela, e Dia Internacional da Mulher Afro-Latino-Americana, Caribenha e da Diáspora, comemorado em 25 de julho, a Câmara de Campinas sediou o evento Terezas do Axé. A iniciativa da vereadora Guida Calisto lotou o plenário em que os participantes lembraram da importância do enfrentamento ao racismo religioso. A parlamentar fez uma retrospectiva dessa luta. E neste ano de 2023, a gente rememora Teresa do Axé, no enfrentamento ao racismo religioso e a intolerância de credo. É fundamental entender a diversidade religiosa afro-brasileira para conseguirmos desmistificar o preconceito, a discriminação e descolonizar o nosso imaginário social. Compreender o tema pela interlocução feminina, mulher preta, é entender nossa amplitude histórica e o papel que a mulher estabelece em toda essa organização e construção. A religiosidade de matriz africana na diáspora brasileira ressignificou símbolos e territórios. Representando o prefeito Dário Saad, a secretária de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, Eliane Jocelaine, falou do compromisso da gestão com a pauta. A reiteração do compromisso também da administração, do prefeito, com as pautas necessárias das políticas de igualdade racial, do combate ao racismo, por meio das diversas secretarias municipais, uma pauta que é absolutamente necessária no contexto que nós vivemos e que tem um compromisso, mas também uma grande responsabilidade do Estado em discutir
e em implementar políticas públicas que sejam efetivas, qualitativas, que garantam os direitos e possam contribuir para que nós erradiquemos, né, essa questão que nos mata, nos consome. Muito importante a atividade das religiões, das casas que atuam no país inteiro, mas essencialmente na nossa cidade, para que a gente crie não só resistência, mas capacidade de coesão para lutar contra isso, né? E essa homenagem, então, ela é extremamente justa e necessária, porque são essas atuações dessas mulheres do axé, essa atuação coesa que nós temos visto aqui em Campinas, que tem possibilitado também que daqui saiam representações extremamente qualitativas para serem vozes representantes daquilo que a gente espera na nossa cidade e aquilo que a gente espera no nosso país. No evento foi entregue a medalha Teresa de Benguela às mulheres do axé, honraria em reconhecimento àquelas que atuam na luta pela garantia dos direitos sociais. A comendadora Edna Lourenço, do movimento Força da Raça, comentou sobre a missão de cada uma das homenageadas da noite, com a responsabilidade do sagrado fundado por elas, que são consideradas matriarcas, símbolo da resistência política, religiosa e cultural. Elas também têm toda uma função profissional de destaque, mas elas têm a missão de cuidar do sagrado. Território de terreiro. O sagrado, para quem conhece o que é o sagrado, para quem está no sagrado, sabe a responsabilidade das mulheres, a força das mulheres do axé. Aqui eu estou falando de Cauzelê, falando de Omijeuá, mulheres que têm mais de 30 anos de iniciada e que são o Jubanã, que são os olhos do caminho do Roncó, que são mulheres que ensinam a rezar, que ensinam e educam filhos que não são delas, que quando chegam para se iniciar, eles viram seus filhos e elas são as que ensinam tudo, a rezar, a comer, a cantar, a ter responsabilidade, respeito, saber olhar, abaixar os olhos no momento certo e ter muito respeito aos mais velhos. Em meio aos cantos entoados, palavras de gratidão, as homenageadas foram apresentadas por representantes de seus terreiros, que além da medalha de Teresa de Benguela, receberam também um diploma de honra ao mérito. Ao final, uma foto de todos marcou o evento que uniu as lideranças de religiões de matriz africana. Quero, então, encerrar esse momento dizendo duas palavras, né? Reparação e axé. Então, declaro encerrada essa homenagem às Teresas do axé. Boa noite a todas e todos. Olha, e nesta quarta-feira, o Movimento por uma Cultura de Paz realizou um ciclo de palestras para tratar sobre o tema. A Câmara Municipal foi parceira do evento, com a presença do presidente Luiz Rossini. O plenário da Câmara Municipal foi palco do primeiro ciclo de palestras Bandeira da Paz 2023, em celebração ao dia 25 de julho, o Dia Mundial da Cultura da Paz. Em Campinas, é celebrado o Dia Municipal da Cultura, do Esporte e da Paz, instituído pela Lei Municipal nº 9.971, de 1998, por iniciativa do presidente do Legislativo, vereador Luiz Rossini. Ao trazer esse evento para a Câmara de Campinas, nós quiséramos sinalizar que a Câmara de Campinas também tem esse compromisso, através da política, né? A ciência política, uma dessas ciências que Horich se referia, pode ser um instrumento e deve ser um instrumento também de construção da cultura da paz. A política pode cumprir esse papel através do diálogo, do debate intenso, da divergência de opiniões, né? Construir o consenso, né? A gente pode solucionar conflitos, divergências, superar crises,
através do diálogo. E a política pode cumprir esse papel. E se a gente consegue fazer isso, incorporar nas políticas públicas de todas as áreas um pouco desse entendimento, dessa compreensão, eu acho que no dia a dia da cidade a gente está estimulando a construção dessa cultura de paz e ajudando a nossa cidade a ser uma cidade também mais pacífica. Com a participação de vários palestrantes, a atividade abordou temas como literatura terapêutica, relações internacionais, arte-terapia, políticas públicas e esportes, convivência pacífica com os animais, espiritualidade, educação e meio ambiente. Além disso, foram exibidos vídeos de outras instituições de países que celebram a data. O evento foi realizado em parceria com o Movimento por uma Cultura de Paz e contou com Lino Azevedo, professor e coordenador geral do movimento, como mediador. Então, o desafio nosso é cultivar uma cultura de paz interior para que ela cresça, floresça e dê frutos, na mesma medida que a gente vai diminuindo a nossa cultura de violência interna. E um dos aspectos geradores da nossa violência é um ponto de vista mais egoísta, mais arrogante. E nós estamos aqui, muito interessante, na Casa Legislativa de Campinas, ao qual nós somos muito bem recebidos, estou sentindo uma energia muito bacana aqui, mas que é um centro de poder. E o poder é muito fascinante para o ego, né? Então, principalmente para os egos incautos, ele é muito sedutor. Então, é muito relevante para nós esta oportunidade de estar aqui falando sobre cultura de paz. E a gente lembra que ainda há outras atividades aqui na cidade em relação à cultura de paz, inclusive com um show de rock no próximo domingo, lá na Concha Acústica, que traz essa temática também. A gente já segue acompanhando então. Mirna Abreu, nas notícias do Legislativo, hora de Câmara nas ruas com uma iniciativa do vereador Marcelo da Farmácia. É porque ele solicitou informações sobre a revitalização da praça lá do Jardim Xangai e agora comemora o resultado. Hoje a Praça Xangai se transformou na Arena Xangai e está do jeito que os moradores do bairro pediram. A Jaqueline que o diga, ela mora aqui faz 30 anos. Já faz anos que a gente vem tentando, né, fazer essa praça e com a ajuda aí do Armindo, que ele que foi a pessoa que teve a iniciativa de estar construindo essa praça hoje pra gente. E aí com a ajuda do Marcelo, o Vandão, o outro prefeito, né? De Campinas, onde a gente conseguiu estar realizando esse sonho que ficou essa mudança aqui no bairro mesmo, onde tirou entulho, lixo, e a gente quer que os moradores aproveitem e também ajuda a gente a manter organizado, tudo limpinho pra gente. Com a revitalização do local, agora tem mais segurança. Com certeza, agora tá tudo iluminado, bem arborizado, tá bem bacana. E o que você vai aproveitar bastante aqui? Eu vou aproveitar bastante o campo com a minha filha, os brinquedos, tudo, a caminhada, tudo. Em outubro de 2021, o vereador Marcelo da Farmácia pediu informações sobre a reforma no campo de futebol na Rua Norberto Lopes, no Jardim Xangai. Entre outros questionamentos, ele queria saber por que as obras não haviam sido finalizadas e quais eram os prazos para a conclusão da reforma. Agora, ele comemora o resultado. Feito tudo que você está vendo aqui, campo, praça, tudo isso aqui não tinha nada. A Arena Xangai, e tem melhorias para vir ainda, está faltando algumas coisas. Temos a inauguração agora em breve e a população ganha mais um espaço de lazer. Estou vendo também tem parquinho para as crianças, tem a academia, tem o campo de futebol, ali é um vestiário, né, banheiro e tal. Bastante coisa, né? Ali atrás nós temos o vestiário, que está escrito Arena, tudo. Vai ter tem banheiro, tudo. Ali onde você tem os vestiários do campo, o campo, lá tem um campo de terra, que é um society, mais uma pracinha lá no canto. Vai ter um bar aqui para ajudar a comunidade, até para ajudar. Inclusive aqui tem a comunidade do samba do Xangai. Então tudo junto aí, ajudando a gente a fazer isso daqui.
Então os moradores aqui ganharam uma praça maravilhosa, ainda mais agora nas férias. Você vê um monte de molecada, um monte de gente brincando onde não tinha nada. Então a gente faz, em vez de jogar lixo, faz um lazer. Foi um pedido do senhor? Aqui foi um pedido que vem vindo há muito tempo, tá? Quando eu entrei de vereador, a população me pediu ajuda, o Armindo me pediu ajuda. Então a gente está aqui junto, agregando serviço. Meio-dia mais 12 minutos, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo. Agora, Mirna, mostrando aquele projeto que foi aprovado em primeira análise, em segunda análise e que foi sancionado pelo prefeito. Olha, um projeto do vereador Luiz Cirilo que determina que o dia 29 de agosto seja o Dia Municipal do Game, foi aprovado pela Câmara e sancionado pelo prefeito. Agora é lei. De autoria do vereador Luiz Cirilo, foi instituído o Dia Municipal do Game, a ser celebrado anualmente no dia 29 de agosto, no âmbito do município de Campinas. A data é a mesma do Dia Mundial do Gamer, que são jogadores profissionais de jogos eletrônicos. A ideia surgiu da conversa com jovens, existe o Conselho Municipal da Juventude, é uma demanda para que se faça política pública para a juventude, nós temos que regulamentar isso e nós temos visto que na cidade de Campinas nós temos vários gamers, vários jogadores que acabam profissionais até, mas que não tem regulamentação, uma legislação municipal. E chegou o momento de Campinas ter no ordenamento jurídico uma legislação para os jogadores, para principalmente a juventude, ter regulamentado. Na data serão promovidas ações para divulgação, formação, capacitação, incentivo à profissionalização, lazer, cultura, entretenimento e desenvolvimento de habilidades pessoais ligadas ao universo dos games e jogos eletrônicos e virtuais. Com uma comissão organizadora, onde 3 pessoas são indicadas pelo Executivo, as outras 3 pela sociedade civil, para que haja paridade e fazer com que no calendário municipal fique incluído o dia 29 de agosto como o Dia Municipal do Gamer, para que possa realmente ser um marco, para que outras legislações para regulamentar os jogos do município de Campinas sejam efetivadas. Ainda ficou determinada a realização de atividades para discussão, troca de experiências, promoção de conteúdos educativos, além da criação de políticas públicas para a juventude e outras camadas da sociedade que estejam envolvidas no mundo dos jogos eletrônicos. As empresas podem até ganhar dinheiro, mas a minha preocupação, ela caminha num sentido diferente, caminha no sentido de regulamentar uma atividade onde possam os jovens exercer uma atividade sadia, onde possam ocupar a mente com uma atividade no momento ou de lazer, ou mesmo no momento profissional, caso ele tenha uma dedicação, e não fique no mundo das drogas, para que ele possa efetivamente, depois do trabalho, depois das aulas, ele possa ter uma atividade que hoje já existe. As atividades promovidas durante o Dia Municipal do Game serão realizadas em locais próprios municipais, adequados ao seu desenvolvimento, destinados a essas atividades ou autorizados a recebê-las, ou em prédios particulares, que apresentem as mesmas condições. Para que haja, mais uma vez, política pública para a juventude. E quando a gente fala de política pública, é no sentido mais amplo possível. É prestigiar a juventude campineira, é fazer com que a juventude campineira ela realmente seja olhada sobre um outro ângulo do século XXI. O jovem de hoje é muito diferente, ele é muito mais aberto, ele enxerga muito mais do que a juventude passada. E outras gerações virão. E nós precisamos nos preocupar não só com a atual, mas com as futuras gerações.
Tá certo então, Mirna Abreu, muito obrigado primeiro pelas notícias da Metrópole de Campinas, agora com as notícias do Legislativo. Volta amanhã na sexta-feira com mais informações? Sim, até porque ainda tem muita coisa acontecendo e amanhã eu volto. Combinado então, até amanhã para a Mirna Abreu, mas olha só, hein? Hoje é o dia do motociclista e a Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas organizou agora cedo o evento com o nome Rolezinho Mata, com a presença de representantes da INDEC, do Hospital de Clínicas da Unicamp, da Rede Mário Gatti, do Hospital e Maternidade Celso Pierro, Hospital Ouro Verde, das UPAs, as unidades de pronto atendimento. E a repórter Luana Galiza tem as informações sobre vias urbanas mais perigosas, as rodovias também perigosas. Então, seja bem-vinda e boa tarde, Luana. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você que nos acompanha hoje no jornal aqui na TV Câmara Campinas. E como disse o Gabriel, eu trouxe dados segundo o relatório da INDEC de 2022, falando sobre as vias e rodovias mais perigosas. Aqui, de acordo com o relatório, a primeira via perigosa é a Avenida João Boy do Lope, a segunda, Avenida Amoreiras, terceira, Via Expressa Valdemar Pascoal, quarta, Avenida Presidente Juscelino, quinta, Avenida Rui Rodrigues, e dentre elas também tem as 5 rodovias mais perigosas que se concentraram cerca de 79% das mortes no ano de 2022, que foi por ordem. A primeira, a rodovia Dom Pedro, segundo, rodovia Anhanguera, a terceira, rodovia dos Bandeirantes, quarta, rodovia Santos Dumont, e a quinta, rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença. E dentre essas 5 rodovias mais perigosas, neste final de semana teve um rolezinho onde tiveram 3 vítimas fatais na rodovia Santos Dumont. E para isso a gente veio aqui conversar com o Dr. Gustavo Fraga, que está sendo organizador de um evento chamado Rolezinho Mata, para que isso tenha um basta, não é mesmo, doutor? Por que essa iniciativa dos médicos, de vocês que estão na linha de frente após quando acontece um acidente, o porquê dessa iniciativa? Boa tarde. Hoje era para se comemorar o Dia do Motociclista, né? E nós, profissionais da área de saúde, não temos nenhum motivo para a comemoração na data de hoje. Primeiro que os números do trânsito, continuam números assustadores. Uma grande quantidade de jovens morrem devido ao trânsito, e tem estudos aqui do Infociga, aqui na região de Campinas, aproximadamente 50% desses casos fatais são sinistros relacionados à motocicleta. Então, são jovens de 18 a 30 anos de idade que estão perdendo suas vidas devido ao trânsito, à mobilidade. E nós estamos trabalhando já há vários anos em ações de prevenção. Recentemente tivemos o Maio Amarelo, e acabou o Maio Amarelo, nós alertamos, não é só o mês de maio, a prevenção no trânsito é diariamente, que todos nós, para chegarmos até aqui, nos deslocarmos, viemos de carro, de ônibus, de motocicleta, de algum meio de transporte, e todos nós estamos expostos ao trânsito. Então já não bastasse os problemas que existem, tanto nas vias que você citou, nas rodovias que cortam ao município de Campinas e toda a região metropolitana, surgiu um fato novo que foi esse rolezinho, que seria uma diversão, um encontro e diversão, com algumas manobras radicais, pelo que nós ficamos sabendo, pela própria imprensa, mas isso gerou mais de 30 vítimas numa única noite. E isso superlotou os hospitais públicos que atendem esses traumatizados em Campinas. E 3 jovens já morreram devido a isso. E outros ainda estão lutando pelas suas vidas nos hospitais, né? Alguns ainda em situação grave, em unidade de terapia intensiva. Isso gera um custo muito alto para o sistema de saúde, que já é subfinanciada, e nós temos que fazer uma ação muito forte, alertando os jovens, principalmente, que rolezinho mata. Então vamos evitá-lo. Doutor, quando tem esses rolezinhos, normalmente são aos finais de semana, a galera quer
fazer um bota fora, juntam os colegas. Eles têm que entender também que não é só a parte da diversão, não vão só afetar a família deles, mas a família de todos no geral, porque, como você disse, causa um colapso no atendimento dentro dos hospitais. Gerando vítimas, sim. Se não houver vítimas, nós nem ficaríamos sabendo desse encontro. O que acontece é que, frequentemente, finais de semana, né, grupos se organizam para fazer passeios de motocicleta, mas grupos menores, de 10, 20, 30 pessoas. Tem clubes que organizam isso, mas de uma maneira responsável, né, porque a gente sabe que direção e álcool não combinam e no nosso país é proibido. Fazer um encontro na madrugada, de sexta para sábado, sexta-feira no Brasil, é o dia que a gente sabe que todo mundo quer extravasar, quer fazer happy hour. Então, não tem como não suspeitar que tinha associação de álcool e direção, o que é uma coisa ilegal. E isso acaba gerando sinistros, porque o indivíduo sob consumo de álcool, ele se sente mais seguro, mais valente, e começa a fazer coisas que talvez ele não faria se ele estivesse sóbrio. Então, essa é uma preocupação, da maneira como ocorreu isso. Pelo que eu tenho conhecimento, foi a primeira vez que gerou uma tragédia tão grande, porque foram colisões em diferentes locais, não foi só na rodovia Santos Dumont, né? Nós temos pacientes que tiveram o sinistro se deslocando para chegar até o rolezinho, né? Próximo ali do pedágio de Jaguariúna, Campinas, a rodovia ali, Ademar de Barros, teve um evento gravíssimo ali, né? Com um óbito e outra vítima grave, que está na unidade de terapia intensiva. Então é muito difícil para nós, da área de saúde, dar uma notícia para um pai, para uma mãe, que o seu filho, a sua filha, que estava no rolezinho, vai precisar ficar internado na UTI. Pode ser que sobreviva ou não, e pode ser que tenha sequelas que sejam para a vida inteira. Então poderia ter sido evitado. Como evitar? Esses jovens não participarem de encontros como esse. Doutor, como você disse ainda agora, tem essa parte, álcool não combina com direção. Às vezes a pessoa pode falar, vou tomar um copinho, não vai acontecer nada. Não, pode acontecer. Isso afeta realmente a parte neurológica da pessoa? Afeta, os reflexos ficam lentificados, e é por isso que existe legislação em diferentes países. No nosso país, o álcool e direção são proibidos. O Brasil é até radical, é tolerância zero. Tem alguns países que permitem aí uma dosagem mínima, né? Até 2 copos de cerveja, mas está na lei. Isso não é novo, isso é de 2007, 2008, já tem anos que nós temos essa lei. Só que para nós que trabalhamos nas unidades de emergência, profissionais de saúde, a gente observa um aumento, né, dos eventos, principalmente sexta-feira, a partir do fim da tarde, sábado e domingo, até domingo à noite. E durante o dia de semana acontecem os eventos de motocicleta, mas são jovens que utilizam a motocicleta geralmente para trabalho, para deslocar até o seu trabalho, ou aqueles que trabalham com a motocicleta, que a gente até, de maneira até meio pejorativa, chama de motoboy. Eles não são os maiores culpados pela situação, porque eles acabam muitas vezes tendo um comportamento responsável no trânsito, que eles são treinados para isso. Sim. A própria empresa não quer que eles tenham sinistro. Pensam na família também. Tem família, são jovens, né, que estão começando a vida, depende disso para sustento de suas famílias. Então nós temos que alertar toda a população, principalmente aqueles indivíduos que utilizam a motocicleta, seja para trabalho, seja para lazer, mas não pode usar a motocicleta para um encontro, na minha opinião, suicida. Esse encontro que teve foi um encontro suicida, porque haviam aproximadamente 300 motocicletas, né? 30 vítimas, pelo menos, nós sabemos que essas foram as que procuraram o serviço de saúde. Porque quem teve lesões menores nem foi até o setor de saúde, ou foi até uma UPA, ou foi até um hospital privado, então é subnotificado. E desses, nós dá 10% o risco de você ter um sinistro. E desses, até o momento, 3 já faleceram. Então dá 1% o risco de morrer. Seria como brincar de roleta russa. Pegar uma arma, colocar lá um projétil, deixar o tambor sem o projétil em alguns locais e brincar de roleta russa. Um encontro desse, né, e não estamos aqui para culpar ninguém, os organizadores, quem participou, sim, mas a gente está fazendo aqui uma solicitação para que eles ajudem
toda a população, porque à medida que um hospital grande tem que cuidar dessas vítimas, outros pacientes com outros problemas de saúde, câncer, infarto, eles deixam de ter acesso a uma UTI, a um tratamento adequado. Então isso colapsa o sistema de saúde. Então nós precisamos ser mais inteligentes e trabalhar com prevenção. Esse é o melhor caminho para reduzir o número de vítimas relacionadas a causas externas, que o trânsito é uma das principais causas. Doutor, muito obrigada pelo esclarecimento e principalmente pelo serviço que o senhor está fazendo para a sociedade, junto com as demais autoridades que estão aqui hoje para poder discutir, para poder prevenir e proteger a família. Muito obrigada. Obrigado você. Espero que seja um evento que vão vir os hospitais que atenderam as vítimas e juntos nós vamos criar um grupo de trabalho para que essas soluções aí de prevenção e até a organização para atender múltiplas vítimas, que a gente tem em Campinas comitê que cuida do atendimento de múltiplas vítimas, mas na minha experiência foi a primeira vez relacionada à motocicleta, porque a motocicleta você leva 2 passageiros apenas. Sim. Seria como um avião cair, por exemplo. E não tem segurança, né, doutor? Não tem para onde. O seu peito é o que vai, no caso, segurar ali na hora do acidente. Você vai sofrer lesão nos diferentes segmentos corpóreos. Infelizmente, tá bom? Muito obrigada, doutor. Obrigado a vocês da TV Câmara. Muito sucesso. E vocês aí de casa, acompanhem, continuem acompanhando esse trabalho e sempre na conscientização. Rolezinho mata. Gabriel, é com você. Prudência no trânsito, né? Muito obrigado, Luana Galiza, nossa repórter, pelas informações. Gustavo Fraga, organizador do encontro, por todas essas informações. 12:00 mais 28 minutos. Vamos fazer o seguinte, mais um rápido intervalo aqui no nosso Câmara Total. E na volta, a Ana Paula, que já está aqui nos nossos estúdios, vem para comandar o Câmara Total com o nosso quadro Na Ponta do Lápis. Não saia daí que o nosso intervalo é rapidinho. Olá, boa tarde a todos que acompanham o Câmara Total. Está começando mais um Na Ponta do Lápis e hoje nós vamos falar sobre renda extra. Buscar formas de fazer renda extra está se tornando cada vez mais comum, seja para complementar o salário do mês ou alcançar aquele objetivo de maneira mais rápida. Quem vai falar um pouquinho sobre esse tema e explicar para a gente um pouco melhor é o Marlon Glaciano, que é o nosso convidado de hoje, que ele é especialista em finanças, investimento e educador financeiro. Marlon, eu agradeço muito a sua participação ao vivo aqui conosco no quadro da TV Câmara Campinas. Muito boa tarde, é um prazer enorme estar aqui com vocês para a gente falar sobre esse assunto super importante. E todo mundo busca ter uma renda extra, armazenar o dinheiro com sabedoria, mesmo sem a necessidade, né? Às vezes a gente precisa ter mais inteligência nesse ponto. Mesmo, Marlon, para começar aqui nosso bate-papo, vamos explicar um pouquinho para quem está acompanhando o que seria a renda extra, né? Assim, de uma forma bem prática. O conceito básico de renda extra é toda a renda gerada além da sua fonte principal de renda. Então, isto é, imagina que você seja um funcionário público, ou um profissional liberal, ou então mesmo uma pessoa que trabalha de carteira assinada, CLT. Então, todo o volume de dinheiro que você consegue gerar extra, com o seu talento principalmente, às vezes você pode fazer aí um doce, um bolo, ou uma consultoria, ou um trabalho ali de integração, uma aula. Então, todo esse dinheiro se torna uma renda extra dentro do seu fluxo financeiro. Agora, Marlon, você citou aí alguns exemplos de quem quer aí conseguir uma renda a mais.
teriam outras atividades que as pessoas podem desenvolver mesmo em casa? Sim, hoje em dia existem muitas atividades, principalmente atividades que envolvam conhecimento. Então, é normal que qualquer pessoa tenha uma habilidade extra em uma área específica, às vezes que não é a área principal de trabalho. Então, às vezes você trabalha como engenheiro, mas você tem um vasto conhecimento em matemática e você poderia dar uma aula particular ou fazer uma consultoria para uma empresa. Ou então, na parte ali mais de quitutes, alimentação. Então, você tem uma habilidade para fazer um doce ou um salgado. Então, depende muito de cada pessoa, ou até mesmo você pode praticar o desapego. Existem muitos sites hoje em dia onde você pode vender produtos que você já não utiliza mais, ou produtos adormecidos. Então, temos uma enorme fatia de coisas que podem gerar renda extra hoje. Por exemplo, vender objetos em casa, antigos, é uma forma também, né, Marlon? Exatamente. E pegando esse gancho, existem muitos brechós, desde marcas de luxo a marcas normais, que faturam milhões de reais atualmente. São pessoas que largaram o trabalho e agora essa renda extra já virou a renda principal, inclusive. Agora, Marlon, uma pergunta aí que eu acho que é a dúvida de muita gente que está em casa nos acompanhando nesse momento. Tem como fazer essa renda extra sem ter que trabalhar a mais para isso? Isso é possível? Olha, hoje em dia é possível desde que você use mecanismos que trabalhem para você. Então a gente tem aí a internet disponível e existem muitas formas de você criar um conteúdo digital, seja um curso, uma mentoria, uma aula, né, um e-book, um livro. E criando um ecossistema digital, esse produto pode ser comprado, comercializado enquanto você está dormindo. Então existe sim essa opção, essa possibilidade. Ela já é muito utilizada, existem muitas pessoas que trabalham só com isso atualmente, inclusive. Então imagina, você está dormindo e alguém está comprando seu curso, né? Você está dormindo e alguém está comprando ali um livro que você escreveu. Então, cada dia que passa, a gente tem mais habilidade para gerar renda extra. E como que as pessoas, Marlon, elas devem administrar essa renda extra para não cair naquele vício, né, de ter a renda extra e acabar gastando com outras coisas que não seriam aí os objetivos que ela está querendo buscar? Olha, você tocou num ponto muito importante. Eu penso muito, aí usando aqui o meu chapéu de planejador financeiro, que quem não sabe onde quer chegar, vai para qualquer lugar. Então é importante você entender o que você deseja, quais são os seus projetos, sonhos, e qual é a parte básica que você precisa para viver. O ideal é que essa renda extra ela armazene algum projeto, algum desejo, algum sonho, ou então aumente a sua camada de investimento. Sabemos aí que temos uma jornada de atividade mais intensa limitada, ninguém gosta de trabalhar até a terceira idade de forma acelerada, então a renda extra acaba sendo um ótimo veículo para que você maximize a sua jornada de acumulação, promovendo uma liberdade financeira ou uma desaceleração financeira, né? Quando você não precisa mais trabalhar a mesma quantidade de horas para gerar o valor que você precisa para viver. Teria alguma dica, né, que você daria para o pessoal sobre como investir essa renda? Em qual área, qual setor? Teria alguma orientação nesse sentido? Olha, essa é uma pergunta que a gente escuta muito e depende muito da capacidade, da realidade financeira de cada pessoa. Então, é igual um alfaiate, não existe uma receita de bolo e nem uma estratégia já pronta. É importante sentar, né, com o planejador, desenhar uma estratégia para seguir em frente. Agora, um ponto que acontece hoje no Brasil, com a elevada taxa de juros, né, temos a Selic ainda a 13,75%, você pode utilizar produtos de renda fixa que pelo menos paguem 100% do CDI. Isto é, você tem aí hoje mais de 1% ao mês sem correr risco. Então, para quem está começando e ainda não tem um planejador financeiro, você pode optar por escolher um produto que te remunere pelo menos 100% do CDI, você já estará num bom caminho. E aí você pode ativar essa outra etapa, que é ter ali uma pessoa para te acompanhar, para entender o que você deseja, promovendo uma diversificação melhor da sua carteira de investimento, que seria o melhor cenário. Marlon, agora saber definir aí os objetivos financeiros, isso ajuda a pessoa a alcançar essa renda?
Ajuda muito, assim, a parte básica de uma estrutura financeira considera que uma pessoa ela vai consumir de 50% a 70% no máximo do que ela recebe, tendo em vista que os outros 30% ou 50% serão utilizados para a sua camada de acumulação. Então, você pode usar uma matemática de armazenar pelo menos 20% ao mês para fazer os investimentos. Marlon, agora como que a pessoa ela deve montar esse planejamento financeiro? Para quem está em casa, eu acho que isso é muito importante ficar bem explicado. Como que ela deve se planejar para conseguir essa renda? Olha, temos no Brasil ainda o desafio de não contar com a ajuda de um planejador financeiro. A gente tem um médico da família, temos aí um personal training, uma nutricionista. A gente foca muito na parte de saúde e esporte. Agora, a parte financeira, a gente acaba pecando. Então, o primeiro ponto, é importante que você tenha uma pessoa que te ajude, né? Um planejador financeiro que vá sentar com você e também criar uma estratégia. Agora, se você não tem ainda um planejador e já precisa começar, a parte básica é você entender como está a sua vida financeira, a sua rota financeira. Então, faça uma lista, né? Liste todos os seus compromissos financeiros, depois separe esses compromissos em obrigatório e não obrigatório para você entender qual é o volume de dinheiro que você gasta e desse volume, o que é obrigatório e o que não é obrigatório. E aí é importante que esse valor encaixe naquela regra, né? Precisa estar entre 50% e 70% do que você gera de renda atualmente. E Marlon, quais seriam assim as dicas que você daria também para a pessoa saber se ela está no planejamento financeiro adequado, se ela está fazendo isso da forma correta? Tem alguma orientação, né, alguma avaliação que você faça sobre isso? Sim. Precisamos criar uma estrutura financeira com inteligência. Então, para que você possa fazer um raio-x financeiro nesse momento, a primeira parte é você entender que a fatia de proteção financeira é a mais importante. E a fatia de proteção financeira é composta por 3 itens principais: seguro de vida, seguro saúde e reserva de segurança. O seguro de vida, ele vai manter a sua capacidade e dignidade financeira, caso haja algum problema, onde você não possa mais gerar renda, ou tenha uma doença, ou sofra um acidente. O plano de saúde, né, o seguro saúde, vai te ajudar com os cuidados médicos, e é super normal acontecer alguma coisa ao longo da vida. E a reserva de segurança, o ideal é que você tenha ali, dependendo da sua atividade profissional, de 6 a 12 vezes o valor que você precisa todo mês para viver armazenado, para que caso chegue algum imprevisto, você esteja bem. Então você pode começar fazendo esse raio-x, entendendo como é que está o seu seguro de vida, seguro saúde e a sua reserva de segurança. Marlon, e de que forma que as pessoas devem fazer isso? É importante, né, muitos especialistas recomendam a pessoa anotar mesmo, fazer uma lista. Você também acredita nisso? Pegar o papel, a caneta, fazer essa lista, reunir a família para fazer todo esse planejamento, isso é importante? Sim. Eu sou old school, né? Sou da moda antiga. Então, eu considero importante, no começo, usar papel e caneta, uma planilha de guia, para que você possa fazer ali uma análise inicial de como está a sua vida, para depois você modernizar mais. Eu vejo muitas pessoas cometendo o erro de modernizarem já do começo, já usa uma ferramenta, ou já conecta esse sistema com o sistema do banco, e aí você só vê o que já está errado, na verdade. Então, se possível, comece anotando, ou use o bloco de notas do seu telefone, né? A cada gasto que você fizer, você anota. E uma vez por semana, no começo, é legal você sentar e entender como é que anda o seu consumo. Quais são as áreas que você mais gasta dinheiro, se essas áreas são importantes ou não, para que você vá estruturando essa fatia de inteligência e que o dinheiro seja utilizado com sabedoria e qualidade. Agora, Marlon, você como educador financeiro, né? Você recomenda as pessoas a irem atrás dessa renda a mais, mesmo também trabalhando muito mais, né, do que o normal? Ela é indicada, ela é aconselhada, né, pelos especialistas? Sim. Existe uma máxima que é a seguinte: ninguém fica rico apenas gerando o dinheiro do seu trabalho. Então, se você não tiver esse DNA de gerar uma renda extra,
aumentando o seu aporte de investimentos, né, o seu acúmulo financeiro, ou empreendendo, ou usando o seu talento, você fica muito fadado a ter um teto de valor. E às vezes, dependendo da sua renda, o valor que você ganha de salário ou remuneração, ele não vai te gerar essa liberdade financeira. Você vai precisar trabalhar a vida toda e mesmo ao se aposentar com a fatia de acumulação, o seu padrão de vida ainda vai ficar muito aquém. Principalmente na terceira idade, onde as coisas aumentam, né? O plano de saúde aumenta, o custo de vida aumenta, às vezes já precisa de um remédio, é mais caro. Então é importante ter esse DNA, eu sei que nem todo mundo tem, mas eu penso hoje com a experiência que eu tenho, que se você não empreender ou não, né, tiver uma renda extra, pensar diferente ao gerar mais dinheiro, você fica muito limitado, e aí fica mais difícil, porque às vezes não é só economizar, às vezes é aumentar a entrada financeira que você tem para você poder prosperar mais. E também acho que, Marlon, é importante, né, dar esse alerta. As pessoas podem, né, correr atrás de ter uma renda a mais, uma renda extra, só que também precisam ficar ali espertas com o gasto, né? Não exceder os gastos também. E acho que isso é importante reforçar. Com certeza, por isso que eu gosto de usar o percentual, porque ao desenhar o planejamento você tem um percentual. Então, se a sua renda aumentou, automaticamente esses percentuais serão ajustados. Então, você também pode aumentar o seu padrão de vida, encaixando ele nesse percentual que você tem direito a utilizar. Tudo que a gente planeja com sabedoria deve ser utilizado com qualidade, com certeza. Marlon, muita gente, né, nesse período de pandemia ficou em home office, o pessoal começou a trabalhar bastante em casa. Você acha que esse cenário favoreceu aí as pessoas a buscarem mais por essa renda extra também? Com certeza, assim, a pandemia ela trouxe duas questões. A primeira delas é que as pessoas entenderam que não dá mais para viver só com uma renda básica. Então, muitas precisaram inovar ou empreender ou abrir um negócio porque a sua fonte de renda principal acabou. E o segundo ponto é que muitas atividades que obrigatoriamente eram feitas ao vivo, hoje em dia já podem ser feitas de forma digital. Então, isso facilita muito ali na logística de tempo, na logística de produtividade, para que as pessoas pudessem gerar mais renda extra. A própria internet, junto com esse conceito de pandemia, trouxe esse agregado, né? Você pode produzir, às vezes você termina o seu trabalho oficial, você já está em casa, né? Já está no seu escritório em casa. Então você consegue continuar ali mais 1 hora, 2 horas, ou até um pouco mais, produzindo conteúdos para a sua própria jornada que vão gerar essa renda extra. Marlon, para a gente encerrar o nosso bate-papo, qual que é a importância, então, você, né, como educador financeiro, das pessoas aprenderem e se informarem sobre educação financeira? Olha, a educação financeira é um ponto básico e super importante. Ainda não a temos, né, na sua alta eficiência nas escolas, nas casas, então a gente acaba começando muito mais tarde. E temos uma variável aí que é o tempo, né? Quanto mais tempo a gente demora, mais coisas erradas em teoria a gente fez e o custo para recuperar é o próprio tempo. Então é importante que as pessoas entendam que hoje em dia a principal saúde já se tornou a saúde financeira. Isto porque ela já pode, né? Já existem vários casos, a saúde financeira ela tem a capacidade de tirar a saúde física. Então ela impacta diretamente na saúde física também. Então valorize a sua saúde financeira, a sua educação financeira, mudando seus hábitos e principalmente pedindo ajuda e contando com a ajuda de um especialista, né? Tem muita gente que tem medo ainda de expor o que está passando, o que está vivendo, fica ali isolado e o tempo vai passando e aí quando você vai tentar resolver já está lá na frente e o custo é muito maior para poder ajustar. Então, quanto mais cedo, melhor e mais fácil. Exatamente. Marlon, muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui conosco, dicas e orientações valiosas. Eu que agradeço, é um prazer contribuir com vocês e espero que todas as pessoas tenham mais educação financeira e decidam por essa inteligência que é tão necessária e importante. Com certeza, muito obrigada. Eu agradeço também você que nos acompanhou até esse momento aqui no nosso quadro. Nós vamos fazer um rápido intervalo e o Gabriel Castro volta com o Câmara Total com mais notícias e informações para todo mundo. Obrigada e até o próximo Na Ponta do Lápis.
Meio-dia mais 51 minutos, Câmara Total de volta ao vivo nesta quinta-feira. Muito obrigado, viu, pela sua companhia, pela sua audiência. Conferiu há pouco nosso quadro Na Ponta do Lápis. E olha só agora, hein? As calopsitas são aves consideradas domésticas e um dos pets mais queridinhos do nosso país. Além de ter uma aparência fofa, com topetes e manchas coloridas no rosto, que lembra até o famoso blush da maquiagem, são animais companheiros. Hora de conhecer mais curiosidades sobre essas aves, só poderia ser no nosso quadro, né? É o bicho. E não é o bicho de hoje, a gente vai falar sobre um animal exótico, muito delicado, porém, às vezes, bem arisco, a calopsita. E para isso, nós viemos conversar com a médica veterinária Morgana. Tudo bem, doutora? Muito obrigada por nos receber e falar um pouco qual é a origem da calopsita. A calopsita, ela tem origem na Austrália. Ela é como se fosse uma prima distante da cacatua. Elas são da mesma família, elas pertencem à mesma família dos psitacídeos, né? Só que hoje em dia ela é um dos pets mais procurados aqui no Brasil e nas nossas consultas de rotina clínica é um dos animais que a gente mais comumente atende. Doutora, por que essa preferência pela calopsita? Elas são muito divertidas, elas emitem som, elas não falam, né? Geralmente elas emitem sons como assovios, são pequenas, né? Então, assim, a gente tendo a gaiola, o viveiro adequado, de acordo com a necessidade delas, né? Elas são carinhosas, lógico, existem as temperamentais, isso também é questão de personalidade, mas são animais que dá pra gente ter quando a gente tem criança, né? Quando a gente mora em apartamento, então são animais adaptáveis. Adaptáveis em questão também de alimentação? Então, a alimentação deles, hoje em dia, a gente diz que o principal alimento é a ração extrusada, né? Antigamente, há anos atrás, o pessoal tinha muito o hábito de alimentar com mix de semente, né? O famoso girassol. Hoje em dia, a gente já orienta os tutores, os proprietários, que o principal é a ração extrusada, que é uma ração balanceada com todas as necessidades desse animal, e o mix de semente, ele é como se fosse um petisco, como se fosse a pizza, o chocolate do final de semana. Tirando a ração extrusada e o mix de semente, a gente tem uma variedade que a gente pode estar oferecendo. A gente sabe que eles são bem seletivos, não é todas as calopsitas que aceitam tudo que pode se ofertar, mas a gente fala que verduras verdes escuras podem ser oferecidas diariamente, devido a ser rica em cálcio e vitamina C. Frutas, né? Calopsita, eles não são muito fã de frutas, mas algumas aceitam sim. Legumes pode ser oferecido cru. Cru. A gente pede para oferecer tudo cru, tanto os legumes, verduras e frutas. A gente fala que os proibidos são o abacate, porque eles têm uma enzima que intoxica a ave, né? A carambola, por causa que a carambola num alto teor de consumo pode prejudicar a parte renal desses animais, e também não pode dar o alface. O alface também ele contém muita água e pode ocasionar até diarreia nesses animais. Além dos alimentos convencionais que também nós comemos, que a gente pode dar para uma calopsita, vendem também muito no comércio aquelas sementes com cheirinho de chiclete, com algumas sementes coloridas. Isso é permitido? Então, dependendo qual for esse aromatizante que eles usam, sim. Né, que nem a gente tem a ração extrusada, elas têm aroma, né? Então tem as que tem, a gente fala que é a natural, tem a de frutas que vem com frutas secas. Então, dependendo da qualidade desse alimento, pode ser oferecido. A gente fala para não dar nada que é industrializado que nós consumimos, né? Que nem tem gente que às vezes oferece bolacha de sal, pão, esses alimentos aí não são permitidos. Torrada, não é permitido. Isso também não pode, não, porque contém fermento, conservante. Então a gente fala para dar a alimentação mais natural possível. A única coisa industrializada seria a ração específica deles. A pessoa vai lá, compra uma calopsita. Como saber se é fêmea ou macho? Então, isso tem muita gente pergunta, né? Ah, que tem
coloração, tamanho do topete, bochecha laranja. Antes era mais fácil a gente ter esse padrão. Hoje em dia, como o pessoal às vezes não compra de criatório, que faz às vezes essas cruzas já sabendo, esse é macho, esse é fêmea. Então a gente fala que é a famosa criação do fundo de quintal. Então já não justifica mais a bochecha ser muito vermelhinha, necessariamente ser macho. Cantar, necessariamente ser macho. Então a gente fala que para saber mesmo, para ter a certeza, o ideal é realizar um exame que a gente chama de sexagem, tá? Que daí a gente faz aqui no consultório, através das penas e uma gotinha de sangue. Aí a gente manda para um laboratório específico e faz a sexagem desse animal. Tem características de diferenças de calopsita macho e fêmea? Tem sim algumas características, né? Realmente, os machos, eles acabam sendo um pouco maior do que as fêmeas. A bochecha laranjinha, o fato de cantar mais. Então, isso são algumas características, mas a gente não pode afirmar que todos que cantam são macho, ou todos que são maiores são machos, né? A gente só brinca, se botar é porque é fêmea. O restante, o mais interessante mesmo é estar realizando a sexagem. Por exemplo, o Floquinho aqui, o nosso personagem do É o Bicho de hoje, ele é todo branco. Tem alguma diferença sobre espécie também? Não, na verdade a coloração é cruzamento mesmo, né? Ele é branquinho, mas ele não chega a ser uma ave albina, isso é diferente, né? Então assim, ele veio já com sexagem, então a gente já sabe que ele é macho, então isso a gente já tem a certeza. Para quem cria calopsita, é perigoso deixar ela solta em casa? Sim, a gente sempre fala que o importante é a soltura assistida. Primeiro porque eles são animais muito curiosos, né? Então às vezes a gente deixa solto, cai alguma coisa no chão, eles podem acabar ingerindo algum corpo estranho, até mesmo bijuteria e tudo mais, às vezes isso pode ocasionar algum tipo de intoxicação, acidentes domésticos, cair em balde com desinfetante, fogo, né, no momento ali que está cozinhando. Eles são muito assustados, então às vezes acabam batendo em janela, é onde também ocorrem as fugas. Então sim, a gente fala que o mais importante é ter uma gaiola de um tamanho adequado, para que essa ave, se você vai ter uma ou duas aves, de acordo com a quantidade de animais que você vai ter, e quando você tiver com esse animal, você fazer a soltura para brincar, acariciar e tudo mais. Tá fazendo alguma outra coisa, não está em casa, o mais ideal é manter ele numa gaiola, né? Hoje em dia a gente já tem também aqueles playground para calopsita, para eles interagir e tudo mais, mas assim, vai dormir ou vai ficar sozinho em casa, o mais interessante é deixar ele no viveiro ou na gaiola dele. Morgana, com relação à soltura, tem pessoas em casa que cortam metade das penas das asas do passarinho para ele não voar, não sumir. Isso pode? Existe o corte de asa para evitar que essa ave alce voos altos, né? Mas o corte de asa correto, ele não vai impedir que essa ave voe. A gente não quer impedir a principal função da ave, que é voar, né? De acordo com o metabolismo dela e tudo mais, o voo é importante. Então existe o corte da asa para evitar os voos altos, mas isso também não impede a fuga. Então a gente sempre deixa isso atento. Então a gente pega, que é comum a gente pegar corte de asas erradas. O Floquinho, ele é um paciente que ele veio devido a isso, um corte de asa que foi feito num outro local e acabou prejudicando as peninhas dele. Então daí pode ocorrer inflamação dos canhões das penas, né? Às vezes isso pode ocasionar dor. Então por isso que a gente fala, pode cortar, desde que seja orientado por um profissional especialista. Como que a pessoa sabe que a calopsita está com alguma dor? Na verdade é assim, a gente sempre fala, o importante é manter consultas de check-up, né? A gente orienta essas consultas de check-up ser a cada 6 meses a 1 ano, de acordo com se o animal tem alguma coisa ou não, ou se é só um check-up preventivo. Mas quando eles começam a parar de piar, ficar em fundo de gaiola, penas eriçadas, mudou a evacuação, a consistência das fezes, às vezes está mais líquido, ou se vê sangue, ou se está tremendo as peninhas, o próprio tutor já percebe que a ave ali não está bem, às vezes para de comer,
né? Então são sinais que a gente fala, ó, percebeu qualquer um desses sinais, leva para o veterinário. Eles ficam mais tristinhos. Eles ficam mais deprimidos, né? Eles comem menos, se movimentam menos, você percebe que já não é mais o comportamento normal dessa ave. Um toque que a gente dá é que o animal silvestre, exótico, ele esconde muita sintomatologia, né? Então a gente fala assim, se começou a demonstrar sintoma hoje, pode ter certeza que não foi hoje que isso está começando. Então ele já vem com alguma coisa há alguns dias. Então é interessante, por isso que a gente fala a importância sempre do check-up preventivo, né? O animal exótico, silvestre, o principal aí é manter o check-up preventivo. A gente trabalha muito mais com a medicina preventiva do que com a curativa nesses casos, para evitar que eles adoeçam, né? Banho de sol, né, que às vezes os tutores sempre perguntam se eles podem tomar banho de sol. A gente fala que é como se fossem crianças ou bebê, podem, mas tem que ser o sol da manhã ou o sol do final da tarde, das 10 até as 10 da manhã, e o sol após as 4. Então é importante sim o banho de sol para vitamina D, para eles terem uma plumagem adequada, né? E também que eles perguntam sobre banho mesmo, se eles podem dar banho, porque a gente ouve às vezes algumas histórias, né? Ah, entrou no chuveiro. Então tem que tomar algum cuidado, igual eu falei em relação a acidentes domésticos, né? Mas eles podem, hoje em dia já tem banheirinha nos pet shops que você compra, que podem estar colocando. Que mimo! Você pode borrifar com borrifador em dias muito quentes e sempre tomar cuidado também nos dias mais frios, né? Então cobrir gaiola, ou manter sempre uma toquinha para ele ter um refúgio, usar aquecedor ou lâmpadas de aquecimento. Aí isso tudo a gente orienta sempre nas consultas, qual lâmpada que é melhor, qual que é a mais adequada, de acordo com cada necessidade e tamanho da gaiola, da moradia dessa ave. E elas convivem bem com outras calopsitas? Convive, mas assim, é igual a gente, né? Muito de personalidade. A maioria dos clientes que eu tenho nunca teve problema em introduzir outras aves junto, lógico, né? A gente sempre fala, tem que ter uma quarentena antes, né? Não já vai chegando e misturando todas. A gente fala para aproximar uma da outra para ver como elas vão se comportar. Mas tem aves que nasceram para viver sozinhas, que às vezes bicam as outras, brigam, às vezes disputa por uma fêmea. Então isso tudo vai depender muito da personalidade desse animal. É bom ir aos pouquinhos. Isso. E sempre com a nossa orientação, porque daí a gente vai conseguindo guiar nesses casos também comportamental. Morgana, muito obrigada por tirar todas as nossas dúvidas. Agradeço aí também a tutora do Floquinho, que cuida muito bem dele. E você aí de casa, pessoal, até o próximo É o Bicho. Quinta-feira de tempo estável, hoje o sol aparece durante todo o dia, a temperatura segue subindo agora à tarde, podendo chegar aos 28 graus. Para amanhã, a gente já deve perceber uma mudança no tempo, porque tem uma frente fria que está no sul do país, está avançando, deve chegar amanhã, aumentando a nebulosidade e pode chover aqui em Campinas. Não é em grande intensidade, mas para você se prevenir, saia de casa com um guarda-chuva nesta sexta-feira. Vamos às temperaturas então? Olha só, elas já estão aqui na minha tela. Para amanhã, dia 28, sol aparecendo entre nuvens, podendo chover, mínima de 16 graus, então não vem um frio e a máxima pode chegar nos 28 graus aqui na cidade de Campinas. Tenho um convite a fazer a você, hein? Hoje, às 3 horas da tarde, tem o programa Saúde é Vida com a Dalila Pereira, que vai falar sobre câncer de cabeça e pescoço, informações importantíssimas. Nosso Câmara Total fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue aqui na nossa programação e nos vemos amanhã, na sexta-feira, ao vivo, às 11 da manhã. Até lá. Tchau, tchau.